Olá, meu nome é João Carvalho, do canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, vamos aqui mais uma aula amostral do curso que estou aí com interesse de gravar para vocês. Essa aula a gente vai falar especificamente sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais. Então, se você tiver interesse em ter um conteúdo completo de noções de direito para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai ocorrer no ano de 2025, para o cargo de oficial judiciário, né, que é um cargo que demanda apenas nível médio, deixe nos comentários, por favor, que você tem interesse, que assim eu consigo verificar aí e realmente divulgar esse conteúdo completo para vocês. Então, a gente vai avaliar aqui o tópico das circunscrições, que é o primeiro tópico que consta no projeto básico, conforme consta aí no projeto básico do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, conforme os vídeos anteriores que vocês já verificaram, a gente traz inicialmente aqui as questões, e aí a partir disso a gente traz o conhecimento que vocês precisam ter para a resolução dessas questões e alguns outros pontos adicionais. Então, primeira questão diz que a Lei Complementar 59 de 2001, que é a Lei de Organização e Divisão Judiciária, estabelece os requisitos para a criação e a instalação de comarca. Trata-se de requisito para instalação de comarca. E aqui a gente tem vários requisitos e a gente tem que avaliar se é ou não é um requisito para instalação de comarca. A segunda questão, por sua vez, só lembrando que se você já tiver interesse de fazer uma leitura mais aprofundada, se quiser pausar o vídeo e marcar a assertiva que você considera correta, fica a seu critério. Ao fim do vídeo, né, a gente vai passar por cada uma das questões com a explicação e com a leitura completa mesmo da questão. A segunda questão diz que sobre a lei que a gente aqui está pontuando, assinale a alternativa incorreta. A gente tem que marcar então a alternativa incorreta e há aqui várias alternativas com dizeres e a gente precisa avaliar se é correto ou incorreto. Se você já quiser fazer a sua marcação de gabarito, fique à vontade. Como eu disse, mais à frente a gente vai ver a resposta comentada. A terceira questão diz que o órgão competente do TJ suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca que deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua criação e aí tem vários prazos aqui. Também, se você já quiser fazer sua marcação, veremos adiante qual a resposta correta com os devidos comentários. Mais uma questão. Uma comarca que possua 5 varas instaladas e população igual a 100 mil habitantes será classificada como comarca D. Então, aqui uma questão de classificação de comarca, um tema bem possível de cair na sua prova. E aqui agora a gente vai propriamente para os artigos mais importantes para a sua prova. É claro, você deve fazer a leitura de todos os artigos que constam no projeto básico e vão constar aí no edital, mas eu trouxe aqui os principais para vocês se atentarem. Então, o artigo 1 diz que o território do Estado para a administração da justiça em primeira instância, então a gente precisa ter em mente essa diferença. Então, a primeira instância, divide-se em comarcas e em circunscrições judiciárias, constituídas por grupos de comarcas, conforme estabelecer resolução do órgão competente do TJ. Então, na primeira instância, a gente tem a figura das comarcas e circunscrições judiciárias, que, por sua vez, são constituídas por grupos de comarcas. Parágrafo 1º. A prestação jurisdicional no Estado, em segunda instância, compete aos desembargadores, juízes convocados para substituí-los no TJ, juízes de direito auxiliares de segundo grau e juízes do TJ militar. Então, a gente verifica que se na primeira instância a gente tem a figura das comarcas e circunscrições judiciárias, na segunda instância a gente já tem a figura dos desembargadores, são aqueles juízes que trabalham diretamente nos tribunais.
A gente tem os juízes que vão substituir esses desembargadores, juízes de direito auxiliar de segundo grau, ou seja, juízes ali de alguma forma que prestam serviço a um tribunal, e juízes do TJ militar, que é um órgão que existe aqui na Justiça Mineira. Parágrafo 2º, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e também patrimonial dos tribunais. A gente tem aí tanto o Tribunal de Justiça como o Tribunal de Justiça Militar, né? Para ambos órgãos será exercida pela Assembleia Legislativa, que é o órgão que representa aí o poder legislativo do Estado, na forma definida em seu regimento interno. Passando aqui adiante, o artigo 3º diz que a comarca constitui-se de um ou mais municípios em área contínua sempre que possível e tem por sede a do município que lhe der o nome, perdão. Então a gente tem aqui uma observação importante que uma comarca pode sim abranger mais de um município. Ela não se limita a apenas um município, ela pode sim abranger mais de um município em área contínua sempre que possível. Então há a possibilidade de não ser em área contínua, de não ser de municípios limítrofes. E uma outra informação importante é que a sede é aquela do município que lhe der o nome. Parágrafo 1º. As comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos judiciários, com competência plena, excetuadas as competências do Tribunal do Júri e de execuções penais. Então, aqui a gente tem essa possibilidade de uma comarca se subdividir em distrito e subdistrito, e aí vai haver aí a competência plena para cada um desses distritos e subdistritos, com exceção das competências do Tribunal do Júri, que é aquele que julga ali os crimes dolosos contra a vida, e ainda de execuções penais. Artigo 4º. O distrito e os subdistritos judiciários constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos assim criados em lei. Então, essa possibilidade de subdivisão é de acordo com a lei, e a gente vê aqui então que o distrito e o subdistrito judiciário constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos. Então, a gente tem essa informação aqui para vocês. Outro tópico importante para a sua prova, artigo 5º, são requisitos, e aí a gente tem a divisão dos requisitos para a criação de comarca e para a instalação de comarca. Primeiramente, a gente vai ver os requisitos para a criação de comarca. São eles: população mínima de 18 mil habitantes, número de eleitores superior a 13 mil na comarca. Aqui eu já vou colocar para vocês terem atenção que a população mínima de 18 mil, então é de 18 mil para cima, já supre aí o primeiro requisito. Número de eleitores, cuidado para não cair na pegadinha de número da população. Não, aqui é número de eleitores. Então, o número de eleitores tem que ser superior a 13 mil. Então, aqui teria que ser um número acima de 13 mil dentro da comarca. E ainda, movimento forense anual nos municípios que compõem a comarca de, no mínimo, 400 feitos judiciais, conforme estabelecer resolução do órgão competente do TJ. Então, temos aí esses 3 requisitos. Aqui um tópico muito importante para a sua prova, principalmente aí você não pode confundir os requisitos de criação com os requisitos de instalação. Para a instalação da comarca, a gente tem como único requisito, considerando aí a legislação atualizada, que se tenha dentro da comarca edifício público de domínio do Estado com capacidade e condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia pública e quartel do destacamento policial. Então a gente tem que ter aí um edifício, né, um espaço ali próprio, e aí a gente precisa ainda ter a possibilidade de instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia pública e quartel de destacamento policial. Então, muita atenção aí com esse artigo 5º. O artigo 6º, por sua vez,
diz que entrega a documentação a que se refere o artigo 5º, que é aquele que a gente acabou de fazer a leitura, o Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção local e apresentará o relatório circunstanciado dirigido ao órgão competente do TJ, opinando sobre a criação ou instalação de comarca. Então, alguns tópicos para a gente se ater. Quando a gente pensa aí na figura do corregedor-geral, normalmente ele está ligado a uma função de inspeção ou ainda uma função de correição. Né? Inspeção é uma fiscalização, correição iria ir mais ou menos nesse mesmo sentido. E aí o corregedor-geral ele vai fazer essa inspeção local, né, para verificar ali os requisitos da comarca e ele apresentará um relatório que vai ser direcionado ao órgão competente do TJ, e aí ele vai opinar, né? O corregedor vai opinar sobre a criação ou instalação da comarca. Parágrafo 1º. Se o órgão competente do TJ decidir pela criação da comarca, elaborará projeto de lei complementar e o encaminhará à Assembleia Legislativa. Então a gente tem primeiro a figura aí do corregedor, que faz esse relatório e encaminha para o TJ, opinando aí sobre a criação ou instalação. O órgão competente do TJ, se decidir pela criação da comarca, vai elaborar um projeto de lei complementar, então aqui importante, não é uma lei comum, é uma lei complementar, e encaminha esse projeto à Assembleia Legislativa para fazer ali a sua análise. No caso do órgão competente do TJ decidir pela instalação da comarca, ele vai expedir uma resolução determinando a instalação dessa comarca. A gente tem aqui ainda bem importante o parágrafo 5º desse mesmo artigo, que diz que haverá na sede da comarca instalada os seguintes serviços notariais e de registro. Então a gente tem aqui a obrigação de haver na sede da comarca esses seguintes serviços notariais e de registro. Importante aqui você ter um conhecimento prévio sobre esse tema. Então, 2 serviços de tabelionato de notas, um serviço de registro de imóveis, um serviço de registro civil de pessoas naturais, interdições e tutelas, um serviço de protesto de títulos, um serviço de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Então, a gente tem aqui essas prescrições. O artigo 7º ainda diz para a gente que o órgão competente do Tribunal de Justiça suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca que, por 3 anos consecutivos, segundo verificação dos assentos da Corregedoria-Geral de Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem. Então, aqui, a partir do momento que há ali, né, a criação, a instalação de uma comarca, se for passado aí 3 anos consecutivos que essa comarca não atendeu os requisitos de criação, instalação, vai haver aí a suspensão das atividades jurisdicionais daquela comarca e essa comarca vai ser anexada ao território da comarca de origem, daquela comarca que ela fazia parte anteriormente. Parágrafo único complementa para a gente, dizendo que após a suspensão de que trata o caput, o TJ encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei complementar. Então, da mesma forma que a gente tinha visto o projeto de lei complementar anteriormente, aqui também vale essa mesma tese. No caso, esse projeto de lei vai estabelecer aí a extinção da comarca, nesse caso aqui, do não cumprimento dos requisitos elencados anteriormente. Dando seguimento, as comarcas classificam-se como, outro tópico bem importante para a sua prova, a gente tem a figura da entrância especial, primeira entrância e segunda entrância. Entrância especial são aquelas comarcas que possuem 5 ou mais varas instaladas, compreendidas aí os juizados especiais e ainda população igual ou superior a 130 mil habitantes. 2 de primeira entrância, as que têm apenas uma vara instalada. Então, essa daqui de alguma forma é mais fácil para você gravar. Primeira entrância, uma vara apenas.
E segunda entrância são aquelas residuais, são aquelas que não se enquadram nos incisos 1 e 2 desse artigo. Uma observação aqui importante, no caso aqui de uma comarca que possua 5 ou mais varas instaladas, que é o primeiro requisito da entrância especial, porém possui uma população inferior a 130 mil habitantes, ela vai se enquadrar na segunda entrância, porque não cumpriu todos os requisitos da entrância especial e ela também não pode ser considerada de primeira entrância porque ela possui mais de uma vara. Então, aqui no caso desse exemplo que eu dei, a gente estaria diante de uma comarca de segunda entrância. Parágrafo único diz: para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso 1 do caput, a comprovação do número de habitantes se dará por estimativa anual publicada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, o IBGE vai fazer uma estimativa anual para verificar essa questão da população da comarca. Dando seguimento, artigo 8A. São instituídas nas comarcas do Estado as centrais de conciliação. O que são centrais de conciliação? São órgãos que possuem aí a competência de verificar a prévia conciliação entre as partes nas causas que versem sobre direitos que admitem transação, ou seja, que admitem acordo entre as partes. Parágrafo 1º. Compete ao órgão competente do TJ, mediante resolução, regulamentar o funcionamento das centrais de conciliação e autorizar a sua instalação. Então, aqui a gente verifica que o documento legislativo adequado para fazer a regulamentação do funcionamento das centrais de conciliação é a resolução. Parágrafo 3º. Atuarão nas centrais de conciliação conciliadores não remunerados, uma informação importante. Então, esses conciliadores não recebem remuneração e são escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, ou seja, pessoas vistas como honestas. Facultada a escolha entre estagiários, ou seja, não é uma obrigação, é apenas uma faculdade, uma possibilidade, a escolha entre estagiários de direito, psicologia, serviço social ou ainda relações públicas. E aqui então a gente retorna às nossas questões vistas inicialmente. Nesse caso aqui a gente é perguntado a gente a questão do requisito para instalação de comarca. A letra A, como a gente viu anteriormente, representa um requisito de criação de comarca, número de eleitores superior a 13 mil. B, população mínima de 18 mil habitantes na comarca. Aqui também é um requisito de criação. Edifício público de domínio do Estado com capacidade e condições para instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia e ainda quartel destacamento. Aqui, de fato, é um requisito para instalação de comarca. E a letra D, mais um requisito de criação da comarca, no caso aqui, 400 feitos judiciais dentro do território da comarca. Então, letra C, de fato, aí, representa um requisito de instalação de comarca. A segunda questão diz para a gente, na verdade, pergunta a gente sobre a questão, considerando essa tal Lei 59 de 2001, pede-nos para marcar a alternativa incorreta. Letra A diz que a fiscalização financeira do TJ será exercida pela Assembleia Legislativa na forma definida em seu regimento interno. Está correto, a gente inclusive verificou esse tópico. Letra B. A comarca constitui-se de um ou mais municípios em área contínua sempre que possível. De fato, há aí essa possibilidade da comarca abranger mais de um município em área contínua sempre que possível, ou seja, pode ser que não ocorra em área contínua. Letra B também correta. Letra C. Se o órgão competente do TJ decidir pela criação da comarca, elaborará projeto de lei complementar e o encaminhará à Assembleia, ou, se decidir pela instalação, expedirá resolução determinando-a. Perfeito, também a gente verificou esse tópico. Então a gente tem a figura do órgão competente do TJ,
decidindo pela criação. Se for o caso, ele elabora projeto de lei complementar e o encaminha à Assembleia Legislativa. No caso da decisão pela instalação de uma comarca, ele apenas expede aí uma resolução. Letra D. Haverá na sede da comarca instalada um serviço de tabelionato de notas. A letra D está incorreta porque, conforme a gente viu anteriormente, dentro da sede da comarca haverá 2 serviços de tabelionato de notas. É o único dos serviços que há aí essa prescrição por 2 unidades de um serviço. Os outros, apenas um desses serviços já é o suficiente. Dando seguimento, essa outra questão, o órgão competente do TJ suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca que deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram sua criação por, como a gente viu anteriormente, 3 anos consecutivos. Haverá aí a suspensão das atividades jurisdicionais daquela comarca. Seguindo, uma comarca que possua 5 varas instaladas e população igual a 100 mil habitantes será classificada como comarca D. A gente viu anteriormente que para a gente estar diante de uma comarca de entrância especial, a gente precisa de 5 varas instaladas ou mais e população igual ou superior a 130 mil habitantes. Então, a gente já descarta a letra C. Para ser de primeira entrância, a gente precisaria ter apenas uma vara. Não é o caso que está sendo relatado para a gente. Então, não pode ser também de primeira entrância. E assim, a gente fica diante da letra A e letra D. Letra D, entrância sede. Não há essa terminologia na legislação que a gente estudou. Então, de fato, aí é uma comarca de segunda entrância, que é aquela que não se enquadra nem como entrância especial e nem como primeira entrância. E assim a gente encerra esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.